Bom dia, meu povo, estamos mais uma vez, né? Nosso bate-papo com a Cleide falando sobre o assunto da depressão para vocês aí, igual ela vai continuar com o assunto para que vocês possam entender, né? E vamos lá, Cleide, mais uma vez. Olá, bom dia a todos vocês. Mais um dia, né, de 2026. Hoje é quarta-feira, né? Que Deus abençoe a vida de cada um. Então, a última vez que a gente conversou, a gente estava falando sobre depressão e raízes, essas coisas, base, que nós temos que ter uma base espiritual para a gente sobreviver nesse mundo, porque senão não tem como. Então, a pessoa, hoje em dia, vive de casa para casa, para o trabalho, do trabalho para casa, é dona de casa, é uma rotina interminável, filhos e etc. Então, a depressão, ela vem como uma tristeza, uma vontade de sumir, uma vontade de dormir, uma vontade de falar para todo mundo que a gente é inútil, você se auto-inutiliza, esse tipo de coisa. Então a gente tem que ter uma base espiritual, Deus na nossa vida. Eu tive uma base desde criança, igual muitas pessoas têm uma tristeza profunda devido a uma gravidez, que a mãe passou muita tristeza, devido a algumas coisas que aconteceram, né, na infância. Pessoas foram abusadas na infância, né? A maioria das pessoas, né, desse mundo sofre com essa doença, né? Com depressão. Sim, depressão não é fácil, não, é complicado. Então, eu tive uma base espiritual, que a minha avó, ela sempre serviu a Deus, mas eu tive uma gravidez da minha mãe, que a minha mãe só chorava, né, durante a minha gravidez, que meu pai, não vou falar nada, que já é falecido, mas não foi uma pessoa boa para ela. Então, a mamãe chorava demais, isolada numa fazenda, grávida de mim. Então, ficava sozinha, muito sozinha, esse tipo de coisa. Então, quando a minha mãe entrou em trabalho de parto, ela ficou um dia em trabalho de parto e não conseguiu. Aí o que acontece? Meu pai chegou à noite lá para ver na fazenda, ela estava passando mal, ainda não trouxe ela para a cidade. Foi trazer ela no amanhecer de carroça ainda. Para a cidade era muito mais de 20 quilômetros, muito mais de 26 quilômetros. Então, o que acontece? Quando eu cheguei aqui, que foram fazer o parto, eu já não estava respirando mais, eu estava com parada cardíaca. Então, o que acontece? Deus me abençoou que eu estou aqui, né? Que quando Deus quer, pode morrer na barriga da mãe, que Deus traz de volta, né? Como eu estou aqui falando com vocês. Então, o que acontece? Eu tive uma infância de muita ansiedade, tanta ansiedade que eu ficava doente de cama. Então já foi uma coisa assim, é inexplicável, que eu nasci com isso, é inexplicável. Já vem de geração em geração, né? Que vem esses problemas. Aí, no mais, eu cresci uma jovem que tinha tudo, que eu tinha tudo. Eu trabalhava, que eu sempre trabalhei desde os 8 anos para me comprar minhas coisas, minha avó me dava. Então eu tinha tudo que eu queria, tanto como comida, como vestir e calçar. Então o que acontece? Não tinha como eu ser depressiva, mas eu era depressiva. Isso aí estava dentro de mim, nasceu comigo. Então, quando eu fiquei adulta, foi que aumentou. E aí, até que eu aprendi a lidar, demorou. Mas minha base foi Deus. Não é religião que eu estou pregando, mas é Deus. Nós temos que ter Deus, nós temos que ter uma força. Nós não estamos sozinhos nesse universo. Nós temos alguém. Saber que o único que pode nos dar força e fortalecer nossas vidas, somente espiritual, é Deus, né, minha amiga? Deus. É o único. Nós temos que pegar com Deus uma força. Isso é a força que nós somos feitos para receber. É essa força que chama Deus. E Ele é o único que pode nos fortalecer e nos preencher de alegria e paz e não de tristeza e depressão. Porque às vezes você pode ter, tem pessoas que têm quer dizer, gramus de riqueza, né? Essas coisas, sim, mas está com a alma vazia, está sentindo triste por dentro. Os maiores cantores que teve na história, teve muitos cantores muito famosos, suicidou. Pessoas como a Mary Monroe, né? Ela tinha depressão profunda, estava com depressão, morreu. Muitas pessoas morreram famosas, tinha tudo, tinha dinheiro, tinha fama, tinha tudo que queria. E mesmo assim, a depressão é uma coisa, ela e nós. Nós e ela. Algo espiritual. Então, muito... a gente se isola na depressão, fica sozinho. Não faça isso, não isole. Sai,
Conversa nem que seja com uma pessoa de rua, estranha, porque ela vai te entender. E outras pessoas de casa não te entenderão, mas uma de rua estranha vai te entender, né? Eu agradeço mais essa vez, nossa oportunidade de falar, mas a gente vai falar mais ainda mais para frente, outras ideias. Deus abençoe cada um, em nome de Jesus. Beijo. Então é isso aí, meu povo. Terminamos com mais um vídeo, né? Com a nossa amiga Cleide falando com vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E nós estamos falando sobre esse assunto para quem já está passando por essa fase da depressão. E tem muitas pessoas que sofrem com isso, né, gente? Então nós estamos conversando sobre esse assunto para vocês entenderem, né? E que Deus abençoe grandiosamente a vida de todos. Que todos possam sentir paz espiritual em nome do Senhor Deus Poderoso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.